Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Obrigado por fazerem parte dessa semana, que vai ser a Semana do Treinador Eficiente. Então, ao longo de duas videoaulas e mais uma aula ao vivo, a gente vai compartilhar conteúdo sobre organização do treinamento. Então, esse é o grande foco dessa semana e para isso a gente vai, nesse primeiro vídeo, falar sobre a importância, da organização de um plano, de uma preparação. Amanhã, dia 17, a gente vai ver então sobre o plano organizado para objetivos definidos e no dia 18, quinta-feira, às 19h30, a gente vai compartilhar ao vivo uma aula sobre a gestão da preparação. Então isso é sempre direcionado sobre a importância, sobre a necessidade de a gente qualificar a prescrição da corrida de rua, de um plano organizado, definido para a corrida de rua. Bom, corrida de rua. O exercício correr é um exercício natural, é uma atividade que vem ao longo de toda a evolução do ser humano, mas quando se fala em preparação para a corrida de rua, eu tenho que entender que sair correndo é diferente de correr. Então essa é uma referência muito interessante do professor Alexandre Machado, uma das grandes referências nacionais na corrida de rua e não tem como ser diferente, é uma das referências do nosso curso, da nossa formação, da apresentação ao longo da semana. E quando eu falo em correr, eu preciso de uma estrutura, eu preciso organizar objetivos, eu preciso ter uma distribuição coerente entre a necessidade, que é o que eu quero, e aquele perfil, a definição, a individualidade de quem está fazendo o treinamento, ou seja, o treino certo para a pessoa adequada. Eu tenho que ajustar a preparação em função do perfil do meu corredor, da minha corredora, e não ao contrário. Eu definir um plano, um plano engessado, enfim, padronizado, e eu esperar que todo mundo tenha o resultado. Então a gente vai ver que é preciso respeitar os princípios do treinamento desportivo, entre eles a individualidade biológica. O esporte. A corrida, ela vem crescendo bastante há um tempo em todo o mundo, no Brasil principalmente nos 15 anos, 10 anos para cá, vem crescendo a quantidade e o número de provas de corrida de rua e também outros eventos relacionados à corrida. Então a gente vê provas cada vez maiores, com milhares de corredores, pessoas se preparando, buscando preparação para viajar. Então a gente percebe que eu pessoalmente, assim como outros corredores amadores, a gente faz questão de encaixar ou de fazer, por que não dizer, um turismo esportivo, onde a gente leva a família, compartilha com os amigos, enfim, os familiares, a gente vai atrás do objetivo, mas por exemplo, se eu vou correr em outra cidade, uma cidade maior, então eu já preparo para aquela prova, então tem toda a demanda de recursos, então a pessoa já programa com certa antecedência a viagem, então aquilo se torna um evento familiar. Então isso também tem que ser levado em conta na hora de eu preparar um plano, saber que aquilo é um projeto, faz parte da rotina do corredor e mais do que um objetivo por objetivo, é um estilo de vida. A corrida é um estilo de vida, a gente vem vendo, vem acompanhando esse crescimento. Mas também, no que se fala a esporte, a corrida, a quantidade, não exagerando, não generalizando, mas muitos problemas acompanham corredores e corredoras amadores, que são problemas bem típicos de quem não procura um acompanhamento, uma orientação profissional, ou quando um profissional não presta uma prescrição adequada. Então são problemas crônicos, e a corrida, como eu falei, é diferente. Quando eu vou sair correndo, eu não tenho preocupação, é uma atividade física, mas quando corrida se torna um objetivo de preparação, se a gente errar, pode acontecer de uma sobrecarga e gerar problemas crônicos como lesões, como sobrecarga, como frustrações também, tudo isso relacionado. E então a gente vê, existem relatos, publicações e outras referências que os corredores amadores vêm enfrentando problemas crônicos de lesões que são típicos de quem é profissional, ou seja, por treinar errado,
acaba sofrendo um estresse físico e psicológico tão grande quanto aquela pessoa que realmente coloca o seu corpo no limite. Então, superação e exagero é uma linha tênue que a gente vem acompanhando, que uma corrida não orientada pode levar. Então, o esporte é muito, muito legal, muito interessante, é muito divertido, mas não deixa de ter a necessidade de uma orientação. Corrida parece fácil e é fácil, mas esconde ou melhor, a pessoa não quer entender, ou muitas vezes o profissional não acompanha essa necessidade de definir um plano organizado em função de objetivos. Qual é o objetivo? É correr com qualidade, então eu preciso de uma prescrição com qualidade. O mercado, nesse contexto, então, crescendo o número de praticantes, crescendo o número de eventos, o mercado se cerca de vários pontos de vista, várias oportunidades, tanto para quem organiza provas, que é também uma oportunidade para o profissional de educação física, não só de educação física, mas a gente acaba vendo que profissionais de educação física acompanhados de outros profissionais formam equipes especialistas em organizar provas e se destacam muito bem, e é um fator importante e decisivo na hora de um evento. É um ponto que a gente pode entender como oportunidade de negócio. Mas o mercado da prescrição, nós temos grupos de corrida, treinadores com grupos individualizados, com grupos pequenos, ou até mesmo prescrição individual, que é um comum grupo, pequenos grupos e individual. O mercado cresce para quem quer prescrever, só que eu tenho que ter uma qualidade, eu tenho que entender essa rotina, essa especificidade da corrida. Então, eu sou profissional de educação física, quero treinar com corrida, quero prescrever planos de qualidade para a corrida, eu preciso qualificar, me especializar em corrida. Então, ao longo da semana, a gente vai entender algumas peculiaridades da corrida. Por quê? Em termos gerais, nós podemos dividir em grandes grupos os esportes de velocidade, esportes de força e esportes de resistência. A corrida faz parte dos esportes de resistência, e dentro da corrida nós temos provas diferenciadas. Então, correr 42 km é diferente de correr 5, 8, 10, 12 km, e 21 já acaba dividindo. Então, nós temos provas com duração menor, duração maior, mas nenhuma deixa de ter a sua importância e sua necessidade. Então, entender a corrida dentro do contexto de provas de resistência, e cada modalidade faz muita diferença na hora de organizar um treino, uma preparação, e direcionar de acordo com o perfil, que a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas entender o que eu vou fazer e para quem eu vou fazer. Bom, como que eu vejo um plano de treinamento? O plano de treinamento é óbvio que existem diversos pontos em comuns dentro da formação, dentro da preparação, que é possível fazer um plano básico para um perfil básico. Então, eu tenho iniciantes para a corrida, isso a gente vai ver, pode conversar sobre isso, entra nas estratégias para critérios para definir o perfil, e a partir daí estabeleço uma base de treinamento. Então, um grupo, vamos colocar um exemplo, plano básico para corredores de 21 km. Então, eu tenho 21, já um grupo, vamos dizer assim, um cardápio, um desenho de treinamento, de treinos, tipos de treinos, de estrutura, e iniciante, intermediário, avançado, atletas. Então, para 21, de cada grupo que eu falei, a gente faz uma base, e quando começa a treinar com a pessoa, faz os testes, individualiza a carga, individualiza os treinos de acordo com a quantidade de dias da semana, enfim, mas eu parto de um plano básico. Isso é uma estratégia bem interessante, que eu acabo adaptando um plano que eu já tenho. Então, eu já parto de uma base e eu individualizo. Então, quando eu falo individualizar, é porque eu estou pensando que se eu pegar da literatura uma referência básica, única de treinamento, na verdade eu vou estabelecer um trilho. Então, como eu vejo um plano? O plano para mim é uma trilha onde diversas pessoas vão ter objetivos. Então, nesse nosso exemplo aqui, então, qual é o trabalho do treinador? Num grupo de pessoas, ele tem que elaborar uma estratégia, ter um processo, um critério, enfim, uma metodologia para definir grupos dentro dessas pessoas. Então, se eu tenho objetivos iguais, cada pessoa vai ter uma necessidade, mesmo que o objetivo, então, nesse exemplo, seja completar o mesmo tipo de prova, eu não posso colocar um trilho, eu tenho que definir uma trilha onde cada um vai percorrer um caminho específico, então uma solução para aquele seu perfil. Então,
vai poder seguir mais próximo da referência teórica melhor. Então, aquele atleta ou aquele esportista que tem um nível melhor, ele pode ter, digamos, uma intensidade mais próxima da ideal. Outro não, outro ele não consegue acompanhar, ter regularidade no treinamento, já que a gente faz parte de atletas amadores que compartilham esse esporte com a sua vida profissional, familiar, enfim. Então, para ele não tem uma regularidade, ele tem que achar uma volta maior para poder distribuir o treinamento e esperar uma evolução adequada. E para outros, para, volta, enfim. Mas para cada um tem uma trilha onde o plano é levar da situação atual até o objetivo, achando a solução para cada um. Que não é eu forçar uma pessoa a seguir um caminho que não é bem para ela, não é bom para ela. Bom, meu nome é Paulo Roberto da Silva, eu sou professor de Educação Física, sou licenciado e bacharel em Educação Física e minha especialização é em treinamento desportivo. Mas, compartilhando com isso, é a minha satisfação em participar efetivamente do esporte através, até mais tempo, logicamente, do que formado, como atleta de corrida, atleta amador de corrida, de duatlo, enfim, alguns esportes, mas sempre acaba relacionando com a corrida. Então a corrida é um esporte que para mim traz boas recordações, muitas frustrações, muitos problemas, mas as alegrias superam em muito. E esse aqui é o currículo que eu trago, alguns do currículo esportivo que eu tenho orgulho, porque faz parte da conquista pessoal, mas sobretudo porque todo ele é baseado, primeiro, em nunca ter usado substâncias proibidas. Então esse é um ponto que a gente vai conversar ao longo da semana, em algum ponto, sobre a oportunidade e às vezes a divulgação, enfim, o atalho que é naquele nosso caminho ali. Se a gente puxar naquele slide anterior, eu encontrar um caminho não significa que se eu procurar uma trilha para o meu atleta, o doping ou qualquer substância irregular, para mim é um atalho e nunca é bom. Então eu tenho orgulho desse meu currículo, mas por isso, porque ele é limpo nesse aspecto, graças a Deus nunca lancei mão de recursos que são ilegais, e também porque esse treinamento ele muitas vezes deu certo e eu comecei a prestar mais atenção no que é organizar o treinamento. Então eu não me considero um corredor ou um esportista de alto nível em termos de desempenho físico, mas os meus melhores resultados vieram da organização que eu prescrevi para mim mesmo, que eu prestei atenção nos detalhes, que organizar e treinar certo para treinar mais e treinar e buscar os objetivos nos momentos certos garantem o sucesso ou o êxito daquela preparação. Então muitas vezes se eu treino na brutalidade, vamos dizer assim, sem procurar entender, direcionar o treinamento, eu posso ter um baita resultado num treino, mas aquilo não me serve quando eu estou treinando para um objetivo específico, quando eu falo em evento ou competições. Se eu estou treinando para condicionamento físico, mesmo assim eu preciso estabelecer prazos e escolher ou favorecer o melhor desempenho ou aquele objetivo nos momentos que eu quero. Então, a qualidade ou a eficiência do treinamento esportivo, na minha opinião, vem quando o treinador relaciona os treinamentos, a organização, para favorecer o melhor resultado, não só e também em quantidade, mas no momento adequado. Isso faz parte e algumas dessas provas foram bem relacionadas a isso. Então é isso que eu compartilho com vocês. O destaque que eu faço é vice-campeão gaúcho de duatlo em 2018 na categoria Elite. E em categorias também nas faixa etária eu tive bons resultados, sobretudo pela organização. Então, em termos de cursos online, que vamos dizer assim, um campo que eu venho dedicando bastante tempo, porque por vários motivos, entre a facilidade de divulgar e ter acesso, o curso online ele tem a proximidade não só da videoaula, como também o contato através do WhatsApp, através do e-mail, através das plataformas que a gente faz. Então é um curso à distância, mas a proximidade acho que até é mais do que muitas vezes num curso presencial. Não é nem melhor, nem pior, é diferente, mas acaba tendo recursos que valem a pena. Então eu tenho cursos na Udemy, aqui nesse slide está com mais de 3.500 alunos, mas nos últimos 2 meses teve uma demanda grande e na plataforma já supera uns 4.200 e é bem interessante. E nacional eu tenho na EducaFit, a plataforma especializada em educação física, tem cursos que estão lá, que está tendo uma procura bem interessante.
E eu tenho, essa semana eu vou compartilhar alguma coisa que também vai do que eu acabo colhendo e conversando com alunos desses cursos, além dos cursos da minha plataforma, treinoeficiente.com.br. Então, o contato, a conversa com profissionais e acadêmicos de educação física acabam mostrando um outro ponto. Então, eu faço o curso pensando numa solução, uma conexão entre a teoria e a prática, e na conversa sobre os cursos eu vejo que tem mais oportunidades de melhoria, e é isso que a gente vai sempre aprimorando. Então, eu agradeço o contato de cada um. Quem está assistindo, às vezes, já deve ter feito um curso meu ou procurou alguma referência com outros professores, e é isso. Ensinando e aprendendo, na minha opinião, a educação física tem muito a crescer. Bom, sobre a semana do treinador, essa primeira vídeo, então a partir de agora a gente vai entrar no conteúdo realmente dessa videoaula, e a gente vai falar sobre a importância de organizar uma preparação. Então, já puxando, usando a base ali do que eu falei de achar uma trilha, eu vou destacar alguns pontos já adiantando o que eu acho que é importante, que acaba justificando a organização. Eu definir, então a importância é eu poder definir o perfil do corredor ou da corredora, garantir a direção de treinamento. Então quando eu organizo, eu defino, eu tenho um perfil, eu faço um retrato, enfim, uma base real daquela pessoa, e eu defino muito mais do que se é iniciante, avançado, se o tempo, a gente vai ver que é possível explorar mais esse perfil. A direção de treinamento eu entender o perfil do corredor e o perfil da prova e garantir que leve para esse caminho. Favorecer o resultado no momento mais importante é a base da periodização. A periodização é uma das etapas do processo de elaboração, de organização do treinamento. E otimizar o tempo e preparação. Otimizar o tempo de preparação, já que o corredor amador, ele divide com a sua realidade familiar, profissional, social, e o pouco tempo que ele tem para correr, para se dedicar à corrida, precisa ser muito bem aproveitado. Bom, definir o perfil do corredor ou corredora. Isso basicamente é fazer uma etapa de avaliação, mas eu vou definir assim, até essa imagem aqui é bem da gestão, vamos dizer, a imagem geral do curso de treinador eficiente, que é a gestão da preparação. A gestão da preparação desportiva é mais do que eu pensar numa avaliação. A avaliação entra numa etapa, então a gestão é a organização dessa preparação em etapas. Eu tenho etapa de diagnóstico, a etapa de planejamento, aplicação e controle, e isso vai englobando atividades ou procedimentos que vão gerar um contexto muito interessante. Então, do que ele começa a treinar comigo, que ele entra em contato, seja como for, através do WhatsApp, através o que a gente sempre chamou de anamnese, de avaliação inicial, eu vou estabelecer como diagnóstico, e nesse diagnóstico, então a etapa de diagnóstico basicamente na minha proposta, na proposta que a gente vai ver, ou a gente está usando em metodologia, é composta de entrevista, pode ser na forma online, Google Forms, ou antigamente, ou não muito tempo atrás, mas era no papel, ali eu imprimia um punhado ali, um modelo de folha, entregava, mas o que acontecia muitas vezes, esse corredor ou essa corredora não me devolvia, ou até mesmo eu, quando respondia alguma, eu não devolvia. Então a facilidade de vamos dizer assim, online ou em arquivo digital, eu posso mandar pelo WhatsApp, a pessoa responde, me manda, ou se está no Google Forms, e essa é uma recomendação interessante, fazer no Google Forms o modelo, lançar as perguntas que faz sentido para ti, para poder chegar no resultado que tu quer, traçar o perfil, disponibiliza o link, essa pessoa preenche, até a qualquer momento a pessoa pode preencher de madrugada, de dia, vai estar acessível para o professor entrar no perfil e buscar essa entrevista. Então a entrevista inicial, a análise dessas informações, então receber essas informações que vão ser no formato de entrevista, de formulário, enfim, eu vou analisar e vou definir, baseado em critérios, eu vou comparar com critérios e vou definir ou vou relacionar isso no relatório de diagnóstico. Então, eu pego a entrevista, analiso e formulo o relatório. Entre outros pontos do relatório, eu destaco o perfil do corredor. Então, percebam que aqui eu coloquei determinados pontos do perfil, critérios, que eu vou ter uma redação básica. Então, onde está em azul é o que eu vou preencher.
O em preto ali, o que está na cor preta, é a base, a redação básica. Então eu posso ter, vou ler aqui o completo, o perfil do corredor. Esse aqui é baseado no modelo bem comum, que foi adaptado, mas é o que a gente acaba definindo, estabelecendo. O corredor de 40 anos de idade, classificado como recreativo, ou seja, classifiquei em cima da experiência, de nível intermediário, de acordo com o nível de desempenho, de experiência em prova de 10 km, com o objetivo de melhorar o tempo de 45 minutos, trabalha como enfermeiro, mora em Porto Alegre, apresenta IMC acima do desejado, possui histórico de lesão, sem queixa durante o treino, de dores no treinos, declarou estar em boas condições de saúde e apresentou atestado médico. Então, percebam que essas informações, elas vão, a gente acaba coletando, não é nenhuma novidade. O que eu destaco, o que eu penso que é interessante é a estrutura e a proposta de fazer uma redação, que a partir daí, então eu começo, quando for montar o treinamento, pensar nesse perfil. Essa pessoa ganha vamos, além do contato, óbvio, mas essa pessoa ganha um perfil mais justo. Então eu entendo que, nesse caso aqui, enfermeiro, assim como agentes de segurança, outras profissões, acabam tendo serviços de escala, ou seja, o sono é irregular, muitas vezes amanhece, vira a noite, ou quase um dia e meio dormindo mal ou não dormindo, e eu, como profissional de educação física, se eu quiser prescrever um treino mais voltado, específico para ele, pensado nesse perfil, eu tenho que entender que muitas vezes essa pessoa não vai ter condições de realizar com qualidade aquele treino prescrito. Então, de acordo com o serviço prestado, de acordo com o plano previsto, é possível entender que eu vou poder modificar o treinamento ou o objetivo do treinamento. Isso é interessante na organização, eu ter formas baseado, nesse caso, definir o perfil, que é possível através da organização em etapas, eu estabelecer que para esse perfil eu vou ter essa solução, essa trilha. Para aquele perfil, os dois querem ir para o mesmo objetivo, eu vou traçar outra maneira. Então o perfil nessa proposta é entender um pouco mais em questão ampla a pessoa. É ilusão, ou melhor, não é possível entender que eu vou prestar uma corrida, vou fazer um plano e achar que essa pessoa vai chegar inteira no treinamento. Não, ela vai ter todo o impacto do dia a dia, enfim, do cansaço, e isso depois eu vou cobrar. Como é que eu vou cobrar um desempenho de uma pessoa que acabou não treinando? Então, o resultado vai ser alcançado com saúde e qualidade. O desempenho, o resultado, eu garanto para vocês que treinando certo, treinando em momentos adequados, mesmo que eu baixe um pouco a intensidade, a gente alcança resultados bons. Melhor do que lesão ou exagero. Garantir a direção de treinamento. Então essa figura é muito, muito interessante, porque é uma visão muito interessante do professor Verdugo e do Leibar, que são duas grandes referências do treinamento de esportes de resistência. São autores espanhóis, o Verdugo, eu sei que é espanhol, mas no que diz respeito à periodização, à construção, tudo que a gente faz no treinamento, ele está num contexto. Então, desde da vida esportiva, que é do momento que eu começo o esporte até eu deixo de fazer esporte, se a gente for pensar, isso já aproveitando e trazendo para a nossa realidade, quando a gente fala isso, essas representações não podem servir só para atletas profissionais. Então, eu pessoalmente, e eu acredito que outros também, quando se fala em vida esportiva, acaba pensando nos jovens que entram nas categorias de base, vão crescendo no esporte e depois entram no profissional. Não, a vida esportiva nossa, atleta amador, começa no momento que eu comecei a me dedicar regularmente para a corrida. Seja com 35, 40, 20, 50 anos, tem pessoas que começam em idades diferentes. Então a vida esportiva, eu posso ter um jovem de 20 anos que tem mais tempo de vida esportiva do que alguém de 35, 40 anos. Por quê? Porque começaram em momentos diferentes. Então vida esportiva começa onde eu ingresso regularmente no esporte, no nosso caso na corrida, e vai encerrar quando ele se afastar. Mas nisso aí eu tenho temporadas, eu tenho ciclos de 3 anos, 4 anos, que, olha só, eu pego o ciclo olímpico de 4 anos, que a literatura desportiva trabalha e muito no ciclo olímpico, mas o que eu penso? Para mim, eu aplico
no tempo que eu passo numa categoria. O corredor ele tem geralmente de 5 em 5 anos, eu vou começar de 25 a 29, de 30 a 34, então tem faixas etárias que podem ser definidas como ciclos olímpicos, ciclos de preparação. Então eu posso já buscar a média de referência de desempenho da minha faixa etária e trabalhar ao longo desses meus 4 anos. E assim até chegar na atividade física. Então percebam que eu tenho nessa representação dele a definição da atividade física ou do exercício daquela sessão dentro de um contexto que, vamos colocar médio prazo, do macrociclo, que pode ser até 6 meses, enfim, mais até, mas o macrociclo, um tempo de preparação para um objetivo. Então, quando eu falo em objetivo de preparação para um período competitivo, eu falo em macrociclo. Isso faz parte da periodização, faz parte da organização. Então, quando eu respeito a organização do plano, entre outras coisas da periodização, eu favoreço a direção, a estrutura de treinamento que cada vez cobra mais importância, como o próprio autor coloca ali. Então, ao invés de eu treinar mais em quantidade e intensidade, eu organizando certo para que eu atenda a tendência mundial de treinamento, que é organizar o treinamento, treinar certo no momento certo, eu posso garantir saúde e bons resultados. Além disso, garantir a direção de treinamento é treinar nas zonas certas. Então, eu organizando os métodos de controle e prescrição, eu vou fazer com que aquela pessoa trabalhe na direção que ela precisa, que pode ser potência ou capacidade, em termos gerais. Então, vamos pensar, se eu quero completar uma prova, seria uma direção de capacidade. Eu tenho que ter capacidade para completar aquela prova. A forma, a direção, a organização do treino tem que respeitar isso. Agora, se a pessoa já termina a prova, seja qual for, já completa a prova com certa, não vou dizer tranquilidade, mas não é o problema principal, ela pode já pensar em baixar a marca. Então aí existe a base para definir objetivos de melhorar ou completar a prova. Então capacidade, eu definindo isso, fazendo que ele trabalhe nas zonas, que ela trabalhe nas zonas específicas, eu garanto a direção do treinamento. Então, os treinamentos devem ser realizados em zonas específicas. Para isso é preciso organizar o tempo que eu vou passar, o tempo, quando, como, isso através de uma organização dos métodos e meios de treinamento. Bom, favorecer o resultado no momento mais importante. Se eu tenho uma trilha para seguir, ao longo dela eu vou ter objetivos intermediários, então eu não... isso é um planejamento como se fosse uma viagem. Então eu estou aqui no ponto de origem, eu quero ir meu destino é na prova. Para chegar lá, como qualquer viagem, eu tenho pontos intermediários, tem pontos para poder fazer como se fosse checkpoints. Eu tenho pontos intermediários que vão me dizer que eu estou no caminho certo. Então, para isso, eu posso definir, entre outras coisas, objetivos intermediários que vão coincidir com objetivos da fase de preparação básica, específica, competitiva, de acordo com o modelo de periodização. Mas, para cada momento, para chegar nesses objetivos intermediários, eu vou ter exercícios, treinamentos, sessões, objetivos que vão construir também seus objetivos intermediários. Então, estabelecendo pontos de controle, eu vou distribuir. Então, eu vou distribuir os conteúdos certos, adequados nos momentos mais específicos ou que vão favorecer. Então, eu tenho que treinar para melhorar e treinar para competir. Então, ao longo da periodização ou do treinamento, eu vou estabelecendo esses tipos de treinos para chegar nos objetivos que eu quero. Para quê? Para favorecer o resultado seja qual for, no momento determinado. Então, esse aqui é o mapa da periodização. Aqui até ali onde está volume laranjado, por favor, entendam como intensidade. Então, nós temos volume, intensidade, a dinâmica de cargas, onde eu vou levar, de acordo com a distribuição dos conteúdos, da carga, para que lá na semana 22, que vai representar o momento mais importante de competição, a prova-alvo, eu favoreça o melhor resultado. Vai dar certo, não vai dar certo? Isso faz parte de qualquer preparação. Por quê? Se fosse dar certo para todo mundo, ia ter mais do que um primeiro lugar, um campeão. Vai lá, mas eu vou falar como corredor, naquele momento, então nesse momento, vamos lá, respira e pensa ou se lembre ou imagine, enfim, o momento do corredor ou da corredora na largada. Então vamos colocar, a gente está agora na largada, na linha de largada alinhada,
esperando, ajustando o relógio, esperando aquele tumulto, aquela euforia ali, aquele aperto, nervoso, frio na barriga, vontade de ir no banheiro, vontade de amarrar os tênis, qualquer coisa. Por quê? Porque já está na iminência. Quando começa a contagem regressiva para a largada, eu vou estar nervoso, todo mundo vai estar, não tem jeito, o mais preparado, enfim, todo mundo, campeão mundial, todo mundo vai ter um grau de nervosismo. Agora, nesse momento, eu tenho que ter a tranquilidade que eu fiz tudo que era possível para fazer o melhor possível. A partir da largada, quando der o sinal, o apito, a buzina, seja lá o que for, aí a prova vai dizer, o esporte é tão bonito que nem sempre vai vencer o que está melhor preparado. Existem vários fatores, o resultado, a realização esportiva depende de vários fatores, não só da qualidade física. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fazendo tudo isso, então sempre que pense na organização de um treinamento, pense no corredor que, quando ele começar a sua prova, ele confiou toda aquela preparação no profissional de educação física, naquela pessoa que treinou com ele, ele tem que ter a tranquilidade que ele está preparado. Aí, a partir daí, deu. Agora, se eu treinar errado, se eu montar um plano sabendo que meu corredor não treinou certo, ele vai estar confiando em mim, mas eu sei. Então, tanto o treinador quanto o corredor tem que compartilhar dessa sensação. Foi feito tudo o que era preciso. Isso favorece, não garante. Isso faz parte. Então, além disso, favorecer o resultado e a organização, vamos ver aqui, otimizar. Então vamos aqui, esse aqui primeiro, otimizar o tempo de preparação. Eu tenho uma sessão de treinamento, então esse aqui eu vou explicar. Então o treinador, ele tem uma estrutura, a estrutura didática que eu vou chamar, que essa aqui está em verde, então parte inicial, parte principal, é um ponto fundamental. Lembra daquela figura integrada ali de todas as estruturas de preparação, da periodização? Se eu errar na escolha, ou melhor, vamos lá, se eu acertar o melhor exercício, a melhor intensidade, mas organizar a sessão sem fundamento didático, eu não vou garantir o efeito. Então a estrutura da sessão eu tenho que aproveitar, então aproveitar aqui está o slide, otimizar o tempo, é uma das importâncias de organizar. Quando eu tiver o tempo que for daquele corredor, eu tenho que aproveitar a sessão da melhor maneira possível. Então, em geral, a pessoa treina 3, 4, 5 vezes na semana, tem 45, 60 minutos num dia de treinamento, como que eu posso aproveitar da melhor forma, respeitando o objetivo? O que é a minha sugestão? Não deixem de atender a estrutura didática, ou a estrutura fisiológica, mas didática que eu vou chamar, que é início, parte inicial, parte principal e parte final. Assim eu distribuo o objetivo e faço toda preparar na parte inicial, levar do repouso para o exercício, na parte principal aplicar o exercício realmente, o estímulo que eu quero, e na parte final fazer tudo para promover a atividade que leve do exercício para a recuperação. Isso eu garanto a parte didática, mas também abaixo o perfil da prova, que é garantir que a pessoa tenha o acompanhamento, ali a prontidão, enfim, todo vamos dizer assim, o perfil realmente fisiológico de não sair do repouso direto para o exercício porrada. Então, se eu tenho 60 minutos, eu não vou ter 60 minutos de corrida, eu vou ter um tempo principal, um início e um fim, então divide. Então eu tenho que otimizar da melhor forma esse tempo que eu tenho. E além de otimizar a sessão, eu tenho que otimizar a semana de treinamento. Essa é uma sugestão onde tem a distribuição. Então é uma pergunta clássica, o que é melhor treinar antes, longo, intervalado, velocidade. Essa é uma sugestão bem interessante, onde o autor coloca 12 objetivos de desenvolvimento, então objetivos importantes de treinamento com intensidade, ou melhor, com uma carga importante para desenvolver, e um sentido sequencial, que é a sequência recomendada para distribuir ao longo da semana. Eu não vou fazer as 12, mas se eu for trabalhar 3 ou 2, eu escolho então que comece da primeira linha, então, técnica anaeróbia lática, que é de velocidade pura, de potência, velocidade, o sprint mais forte que puder. Então a lática mesmo, técnica anaeróbia, que depende de uma potência maior. Eu começo a semana, então se eu tenho um objetivo nisso, eu não vou fazer antes ou depois da resistência aeróbica. Então essa sugestão é para que, em cima da organização, eu veja qual é o objetivo e veja qual é a sequência mais adequada. Então a proposta é a sequência de objetivos dentro da semana. Para quê? Para evitar um treino concorrente ou um efeito negativo. Então, organizando, eu posso saber o que eu vou fazer e qual é a ordem. Bom, encerrando,
nós vimos que a importância, entre as várias importâncias que eu posso dar para a organização, eu destaquei a possibilidade de definir o perfil do corredor da corredora através do estabelecimento de etapas definidas e organizadas, garantir a direção de treinamento, favorecer o resultado no momento mais importante e otimizar o tempo e a preparação. Isso é fruto da organização. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira aula. Amanhã nós vamos falar sobre o plano definido, organizado para o plano definido, justamente organizar, enfim, em definir o que é comum de objetivos, entender que para cada objetivo ou perfil de corredor, em cima da prova também, prova, perfil e objetivo, eu vou ter que achar uma solução, que é o que eu chamo de plano organizado. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês realmente tenham gostado e conto com vocês na sequência da semana. Abraço, até mais!